Olá, pessoal. Então, tivemos um probleminha técnico, mas damos continuidade à nossa aula de revisão. Eu dizia anteriormente que nós temos um traçado freiriano que o Godson vem aproveitando esse traçado para discutir a questão do currículo. Então, o Godson ele vai apontar que o currículo não se restringe às prescrições das grades de conteúdos resultantes de determinados tópicos de estudos escolhidos em detrimento de outros, e sim que a concepção de currículo é de uma construção social, primeiramente no nível da própria prescrição, mas depois também no nível de processo e prática. Então o currículo ele passa a ser não algo somente que organiza os conteúdos, mas também algo que organiza a prática pedagógica do professor. E isso vai acontecer também quando se usa os meios da mídia, os meios tecnológicos para que esse processo educativo e de construção de conhecimento ocorra. Existe uma crítica que deve ser apontada, e que o Godson trabalha muito bem com isso, quando ele diz assim, que é preciso exercitar a criticidade sobre o uso da convergência das mídias e tecnologias no currículo, a fim de evitar que sejam introduzidas de modo descontextualizado e reforcem a divisão social do trabalho e a divisão social do conhecimento. Lembram que eu falei que essa é uma ideia marxista, uma ideia gramsciana, né? Então, o Godson ele vai trabalhar justamente com essas questões, né? Da criticidade que nós devemos ter, o cuidado, então, que nós devemos ter com o uso dessas tecnologias, né? Não basta usar a tecnologia e não fazer a produção de conhecimento, não transformar a informação em conhecimento. Então, o Godson ele nos chama atenção para isso. Por quê? É a partir da crítica que nós produzimos, né, e que nós conseguimos avançar na chamada aprendizagem ativa. Né? Vocês sabem que esse é um conceito também que está dentro do processo educativo com o uso das mídias. Essa aprendizagem ativa ela só acontece quando existe uma aprendizagem colaborativa. Aqui na PUC, em Curitiba, a gente tem a professora Patrícia Lupion Torres, que trabalha com aprendizagem colaborativa. Nós também temos o professor Marco Moreira, que trabalha com aprendizagem significativa. Isso tudo dentro da educação à distância. E ainda a questão da aprendizagem crítica e transformadora. Né? Então, quando você tem uma aprendizagem colaborativa, uma aprendizagem significativa, facilitado o processo da aprendizagem crítica e transformadora, que é o que todo processo educativo deseja realizar. Também nessa construção curricular do uso das mídias, nós temos uma reflexão da professora Cássia Quenzer. Ela diz em 2001 que há uma exigência sobre os indivíduos de novas competências e novas habilidades. Então, ela vem apontando que essa exigência é sobre o desenvolvimento de competências cognitivas superiores e de relacionamento, tais como análise, síntese, estabelecimento de relações, criação de soluções inovadoras, rapidez de resposta, comunicação clara e precisa, interpretação e uso de diferentes formas de linguagem, capacidade para trabalhar em grupo, gerenciar processos para atingir metas, trabalhar com prioridades, avaliar, lidar com as diferenças, enfrentar os desafios das mudanças permanentes, resistir a pressões, desenvolver o raciocínio lógico formal aliado à intuição criadora, buscar aprender permanentemente.
Então, ela escreveu isso em 2001, sobre essa necessidade de competências e habilidades que são exigidas dos novos sujeitos produtores que produzem a sociedade. Então, sujeitos trabalhadores e sujeitos que estão se desenvolvendo e desenvolvendo a sua comunidade. Esse é um processo que nós levamos para o uso das mídias também e para a organização do currículo. Então, é necessário que a gente perceba que há essa exigência e nós temos então que preparar, né, estes sujeitos para estas exigências. Há necessidade, então, portanto, de um aprofundamento didático no uso destas mídias. O Papert, em 2001, ele reforça que o currículo como algo para além do rol de conteúdos, ou seja, não se trata de excluir essa forma de organizar o conhecimento, mas sim de expandir o conhecimento na abertura propiciada pelas janelas digitais. Então, são as janelas digitais que vão nos ampliar, vão ajudar essa ampliação dos conteúdos, mas a organização desses conteúdos continua sendo uma necessidade. E esse aprofundamento didático é importantíssimo para que a gente consiga organizar esses conteúdos de forma que produza realmente um conhecimento. Então, como nós vamos aprimorar o uso das mídias para a educação? Primeiro, reforçando o trabalho didático-pedagógico entre os educadores, entre os professores, entre os gestores. Aprofundar os estudos didáticos na organização dos conteúdos escolares, então, o currículo, né? Um aprofundamento na questão curricular. Atender a relação entre o processo de ensino e o uso de instrumentos tecnológicos, promovendo, então, portanto, essa aprendizagem crítica, significativa e colaborativa. Eu acredito que era isso, espero que vocês tenham aproveitado bem, né? Espero que eu possa ter contribuído aí com vocês nessa aula de revisão, que vocês consigam fazer uma boa prova e até o próximo curso.